Bom dia, Alessandra. Bom dia, Nirvana. Que Tudo bem por alegria. aí? Tudo certo, tudo ótimo. São Paulo prometendo um inverno que se encerra, então, para mim, está tudo ótimo. E mais ainda, sabendo que você faz parte agora dessa nova entrevista que realizaremos hoje. Então, apresento a vocês a Alessandra Batistuta, de Minas Gerais. Bom despacho. E a gente vai poder conhecer um pouco mais da história do Body Talk a partir da sua experiência. Então, esse é o Body Talkers falando de Body Talk, nossa história. Tem sido uma honra para mim, Alessandra, poder ouvir as pessoas da primeira geração, honrar esse percurso que já foi feito e que só tende a engrandecer e somar, né? Não só as gerações, mas aos próprios pacientes e à própria compreensão do Body Talk no Brasil. Então, conta, por favor, para a gente como é que foi sua experiência com o Body Talk, como tem sido essa carreira desde o seu primeiro curso de fundamentos. Na verdade, o Body Talk foi uma surpresa na minha vida, né? Eu sou médica, sou pediatra, e quando eu tinha 13 anos de pediatria, aqui em Bom Despacho, no interior, eu conheci o Body Talk através de uma amiga. E eu estava numa fase em que trabalhar com pediatria é muito difícil. Para mim é prazeroso, eu continuo pediatra até hoje. Apesar de a maior parte do meu tempo eu estar sendo terapeuta de Body Talk, mas eu não consigo abrir mão da pediatria, que faz parte da minha vida. Mas é muito cansativo, é muito desgastante, principalmente morando no interior, onde o acesso às pessoas é muito fácil, né? Então, eu estava num ponto da minha vida em que eu estava assim muito cansada, exaurida, e eu pensei que não era possível que Deus tinha me colocado aqui só para receitar antibiótico e remédio para matar verme. E isso é muito importante. Mas eu senti que eu precisava fazer mais alguma coisa, principalmente na demanda emocional e psicológica do meu paciente, da família do meu paciente, em que eu sabia que tinha muita coisa para ser feita, mas eu não tinha o que oferecer. Então, quando eu vi uma reportagem falando do Body Talk no Globo, em 2006, e que haveria a oportunidade de fazer esse módulo Fundamentos, que na época eram os módulos 1 e 2, com a Janet em Belo Horizonte, que foi a única turma que ela fez em Belo Horizonte, eu nem pensei, eu mergulhei. E aí foi essa mudança radical de vida e de estilo de vida, muito satisfatória em todos os sentidos e emocionante, né? Então, o Body Talk está na minha vida desde 2006, fazem 13 anos, e cada dia ele está mais inserido nela. Que coisa linda, que coisa linda. Conta pra gente um pouco dessa reportagem. É a segunda vez que aparece essa Essa importância, reportagem né? no Globo. Eu Da, vi a é, Olímpia falando a respeito. Na exata. época, na época, o Luciano Flair morava em Belo Horizonte, né? E eles estavam fazendo uma divulgação maior do Body Talk no Globo do Rio, né? E uma amiga minha, massoterapeuta, na época, ela tinha uma outra amiga de viagens, né? Em termos de técnicas de energia, que conhecia o Body Talk, já havia recebido sessão. Eu nunca havia recebido sessão, não sabia o que era, não sabia nada. Mas quando eu li escrito que era aquele teste muscular, do biofeedback, que tinha um protocolo, porque uma das coisas que me chamou muito a atenção no Body Talk, até pela formação cartesiana da gente, é que ele tinha um protocolo. Então, isso assim foi um diferencial muito grande para chamar a minha atenção. Sim. E aí o Luciano, né, divulgou dessa forma e levou a Janet a Belo Horizonte. Foi quando a gente ficou se conhecendo há 13 anos e desde então a gente está junto nesse percurso aí. Que importante é a publicização em todos os meios, né? Em meios de longo alcance, para que não só novos terapeutas possam conhecer especificamente como o Body Talk funciona, como também o público. Vamos aproveitar que você citou o protocolo do Body Talk, para contar um pouco para as pessoas, inclusive sob seu ponto de vista, você nomeou cartesiano, mas eu já compreendo que você também já navega, né, sobre outros paradigmas sendo Body Talker, mas conta pra gente um pouco como esse protocolo entrou em você, como é que essa ideia de um protocolo, as pessoas que nos assistem também podem não ser body talkers, né? Podem não ser Sim. terapeutas. Então conta pra gente um pouco como foi essa apreensão de um protocolo de atendimento
como qual o Body Talk se propõe, e ao mesmo tempo se expande para um lugar de uma intuição calibrada. Enfim, conta pra gente como é que esse protocolo entrou em você. Então, essa questão do protocolo, ela chamou atenção porque existem muitas técnicas de energia, né? Nesses últimos 10 anos, o acesso a técnicas de equilíbrio, né, da medicina energética está muito acessível, né? Mas o Body Talk, ele me chamou atenção pelo protocolo, por ele ter um cronograma de estudos, por ele ter uma forma de condução que não fica tão mística, tão esotérica, porque a técnica em si, ela é mágica, né? E o protocolo, ele nos mantém, tipo, pé no chão. É muito importante que você tenha o conhecimento desse protocolo, que você continue estudando dentro da sua linha, ou mesmo nas linhas paralelas, que ele abre as portas para a gente conhecer, que não é uma coisa assim tão simples, né? A simplicidade do Body Talk, ele consiste no fazer os toques na cabeça, no peito, no abdômen, seguindo aquele protocolo, mas na verdade a gente sabe que a gente está formando uma egrégora muito grande de várias pessoas que estão estudando e que estão se interagindo naquele momento em que você está fazendo o processo de transformação sua e do paciente. E o protocolo é uma diretriz de segurança para isso, né? Eu acredito que essa tenha sido a diferença. E com certeza, porque depois, nesses 13 anos, e mesmo antes, né? Porque eu falo que quando a gente começa a trabalhar com energia, normalmente é o reiki quem abre as portas para a gente, né? Então, várias outras técnicas que eu tive acesso e continuo tendo, o Body Talk continua como o meu carro-chefe. Ele é o que eu aplico no meu consultório como terapeuta, né? E se porventura o paciente, durante a sessão, pede alguma das outras técnicas em que eu tenho o conhecimento, que eu possa aplicar, sim, a gente até às vezes faz durante o processo, mas na maioria das vezes eu encaminho como um dever de casa, para que ele procure um outro profissional que também faça essa área, para a gente trabalhar da forma que o Body Talk prega, né? Que é a medicina integrativa, a gente integrando várias formas de cura para que você tenha uma melhor qualidade de saúde. Então, assim que o protocolo é importante para mim. Muito bonito e muito claro, né? Como quer dizer, a gente tem um procedimento de trabalho, esse procedimento é seguido e ao mesmo tempo ele permite que a gente se sinta integrado ao todo e que se corresponsabilize o paciente. Muito bonito esse procedimento. Conta um pouco pra gente como foi o curso com a Janet em 2006 em Belo Horizonte. Como é que foi encontrar essa mestra, né, em todos os sentidos da medicina integrativa e que te ofereceu, te abriu as portas do Primeiro Fundamentos? Como é que foi esse encontro com a Janet? Então, para quem não conhece, a gente está falando da doutora Janet Galipo, da Sim. qual a gente já citou em outras entrevistas, inclusive já compartilhou Sim. os links de acesso ao trabalho dela. Ela tem uma das pesquisas científicas mais reconhecidas sobre o Body Talk mundialmente. Então, conta pra gente, como é que foi esse primeiro contato com a doutora Janet Galipo? Emocionante, né? Em sentir na presença dela uma pessoa tão séria, tão séria no sentido assim de ser muito aplicada àquilo que ela estava buscando levar para a gente, né? Era uma coisa muito nova aqui no Brasil, tinha só 3 anos, 4 anos que a gente estava tendo acesso a esse tipo de informação. Isso há 13 anos atrás, em que a gente não tinha acesso às mídias sociais que a gente tem hoje, então a propagação da propaganda era até menor. E a Janet foi uma pessoa assim que nós evoluímos, né? Porque, na verdade, a maioria da minha formação foi feita com ela, na época que ela vinha aplicar todos os módulos, né? Fiz alguns diferentes também, mas a maturidade da nossa relação, que se iniciou em 2013, 2006, foi muito, muito importante. A Janet foi uma pessoa assim que trouxe, como que eu posso dizer? Uma roupagem de seriedade e integridade para o Body Talk aqui no Brasil, né? Que essa é uma das preocupações assim que a gente tem, até porque
quando eu comecei com o Body Talk, eu sou de uma família, moro numa cidade de 45 mil habitantes. E eu era pediatra há 13 anos, meu pai é obstetra, minha mãe, falecida há 4 anos, era pediatra e anestesista. Ela foi a primeira médica aqui em Bom Despacho em 1964. Eu tenho um irmão que é médico, meu esposo é médico, minha cunhada é médica, e de repente eu comecei a fazer body talk, né? Então isso foi assim, um estresse familiar, sabe? Uma mudança de paradigma dentro desse sistema familiar, mas que foi o que embasou a confiança das pessoas da cidade e da região para procurarem o Body Talk. Porque eles pensaram, não é possível que uma pessoa, né, com uma formação assim, de repente ia começar a fazer alguma coisa que não fosse séria, né? Sim. E isso acho que trouxe um respaldo assim para a confiança no Body Talk, não só minha, mas de todo mundo que rodeia e que conhece, que ajuda muito na propagação da técnica. Olha, é engraçado, eu sempre me emociono em algumas entrevistas, né? Isso é comum, porque é isso, né? Vivemos integrando as nossas 5 emoções, né, Alessandra? Exato. E é curioso, porque tem coisas que nos emocionam, que evidentemente são afetivas, são emocionais de fato, enfim, mas tem coisas que são da ordem da sociedade, do nosso devir humano, né? Então, ouvir você, médica, de família médica, né, mulher, ocupando esse lugar no interior de Minas e fazendo essa revolução, que são as micro-revoluções, né, de como a medicina, inclusive o que me emociona é você também ter levado o Body Talk para a sua prática, quer dizer, entre médicos, entre pessoas, e é muito importante isso, né? Eu acho que a próxima revolução, a gente sabe que o Dr. John Waldheim, fundador da técnica, vislumbrava o Body Talk como uma medicina do futuro, como um sistema, né, integrado. É mesmo. E é muito bonito ouvir sua história por conta disso. Você tem alguma experiência, alguma vivência a compartilhar nesse sentido? Quer dizer, como o Body Talk também pôde entrar na sua prática médica, clínica, vamos dizer assim, mais tradicional, e poder aí convidar emoções diferenciadas a esse sistema um pouco menos, um pouco mais, um sistema cartesiano, né? Sim. Então, foi muito interessante porque eu fiz os módulos e eu sabia que aquela era a minha praia, né? A questão de entrar na zona, né? Que o Dr. John falava muito na época, em que a gente acessa no nosso cérebro um estado meditativo. Para mim foi muito tranquilo, porque eu não sabia, mas trabalhando com pediatria, se eu não estivesse em meditação para poder examinar meus pacientes, eu não teria nenhum respaldo. Então, isso foi uma descoberta para mim, né? Porque eu meditava e não sabia que eu estava meditando ali, atendendo meus pacientes. E aí, quando eu estava no consultório um dia, assim, né? Atendendo a pediatria, na verdade, eu sou alopata, né? E esse foi um dos outros conflitos muito grandes que eu passei por ele, porque como que eu funcionava como alopata num dia e como terapeuta de medicina integrativa no outro, né? Mas aí, daqui a pouco eu falo a respeito disso. Então, eu estava no meu consultório e uma pessoa me ligou, ela é dentista aqui, e eu era pediatra dos filhos dela. E nessa época, os meninos já estavam assim, pré-adolescentes, eles não estavam mais indo tanto ao pediatra. E ela me ligou falando a respeito de uma urticária que ela já tinha há 2 anos, que ela não estava conseguindo mais usar, tipo um sapato de salto, uma calça jeans, porque ela tinha umas marcas de urticária gigantes que coçavam muito, e que ela havia ido a um alergista, um imunologista, e ele foi meu professor na faculdade. E quando ela falou que era de Bom Despacho, ele falou a meu respeito, que eu tinha sido aluna dele. E aí ela me ligou para saber informações desse colega médico. Eu falei com ela, falei, olha, eu vou te falar uma coisa. O tratamento que ele está te propondo, dentro do convencional, pode funcionar, mas eu estou aprendendo uma coisa nova que eu acho que tem tudo a ver com você. E eu vou te indicar um terapeuta em Belo Horizonte para você poder fazer. Ela falou, só faço se for com você. Porque eu sei que olhou meus meninos, eu confio no seu trabalho. Eu sei que vai fazer comigo. Eu falei, misericórdia, né? E aí...
Aqueles desafios que vem na bandeja pra gente, né? Sabe? Falei, mas e agora? Então vamos, né? E aí a gente combinava, sabe? Antes de começar o consultório dela e o consultório meu, Nirvana, com 3 sessões de body talk, ela nunca mais teve urticária. E aí eu nunca mais saí do body talk. Porque a propagação boca a boca do que aconteceu depois disso daí, né? E eu fiz os fundamentos em último final de semana de fevereiro, o primeiro final de semana de março de 2006. Em julho, a Janet voltou para dar o avançado, eu fui fazer e fiz a prova. Então, eu sou certificada desde julho de 2006. Por quê? Porque foi um mergulho tão profundo e eu tenho respostas tão maravilhosas nessa técnica e graças a essa amiga, né? Sim. E que me fez entrar profissionalmente, e eu não sabia como que eu ia fazer. E a partir de então, nós estamos firmes aí no Body Talk. É impressionante, né? A qualidade e, ao mesmo tempo, uma coisa que eu reparo muito, Alessandra, é como nós, terapeutas de Body Talk, desde a sua geração, publicizamos, evidentemente, os resultados, mas dentro dessa lógica generosa de que é no tempo do corpo, de que não é uma cura milagrosa, de que tem todo um processo, um procedimento, um trabalho, uma técnica que é corpo-mente. E que, mas quando a gente vê o resultado, é um resultado. Não tem meio resultado. Não tem meio resultado. Agora, uma coisa muito interessante também, Nirvana, que para mim foi assim mais conflituoso de compreender, é que um dos paradigmas do Body Talk é que você é simplesmente uma ferramenta, que você leva aquelas situações de possibilidade de cura para o seu cliente, mas que isso não depende só de você, que o seu cliente ele tem que estar entregue, né? Não digo acreditar, independente de acreditar ou não, o Body Talk funciona. Então, tem muita gente que fala, eu não acredito, sou cético, não tem problema, funciona. Mas quanto mais ele está entregue ao processo, mais intensas são as sessões, mais profundas e muito mais resolutivas, digamos assim, né? E a gente, dentro da faculdade de medicina, você recebe aquela ideia de que você é o responsável, né, pela cura do seu paciente. Mas, na verdade, é um trabalho de integração e ele é uma via de mão dupla, né? Eu tenho que me curar para eu, cada dia, poder acessar melhor as questões que o meu paciente está me apresentando, porque a minha cura é a cura dele e vice-versa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E conta pra gente um pouco também, Alessandra, quais foram outros estudos, como você continua atuando com a pediatria, se você já teve a oportunidade de cruzar ou alguns dados ou algumas informações sobre seus casos e tratamentos com o Body Talk e mesmo com a medicina mais tradicional. O que você tem estudado, o que tem aparecido para você? Conta um pouco mais aí esses entrelaçamentos das medicinas que você atua. Olha, na verdade, é uma proposição que eu fiz para mim, de pelo menos uma vez por ano eu fazer algum módulo, né, ou do Body Talk ou da medicina integrativa e participar de um simpósio, uma jornada dentro da medicina alopata, para a gente estar sempre se inteirando, né, do que tem de novidade ou mesmo confirmando que o que você está fazendo continua fazendo direitinho, né? Isso é muito importante. Mas eu trabalho, Nirvana, de uma forma assim, em que eu ainda permaneço separando a medicina alopática do Body Talk, porque existem muitas pessoas que elas ainda estão procurando o antibiótico e o remédio para verme. Então, eu preciso estar disponível ali para poder oferecer o que eles estão buscando. Sim. E estou também disponível para oferecer a outra parte, você está entendendo? Sim. Então, eu não costumo, no atendimento de pediatria, exercer o Body Talk. É lógico que o meu processo intuitivo, ele já falava antes do Body Talk, né? Sim. Mas eu tenho esse cuidado, entendeu? Até, assim,
algum paciente de pediatria que vem para começar a fazer o body talk, eu tenho sempre o cuidado de fazer uma pesquisa para poder afastar qualquer coisa orgânica, para também não falar que a gente está usando de uma técnica, né, de equilíbrio emocional, psicológico, em cima de uma outra coisa que às vezes estaria passando batido. Então, ainda mais por morar numa cidade muito pequena, né? Então, a maneira que eu achei de conduzir o meu carrinho de rodinhas tão diferentes foi separar, né, o tipo de trabalho que eu exerço, apesar de ser na mesma sala, de ser no mesmo lugar, mas eu brinco que tem o dia que eu sou pediatra e tem o dia que eu sou terapeuta, para não haver confusão. Entendo, né? Entendo perfeitamente. É uma resolução ética e por isso o seu trabalho é tão sério. Algum caso pessoal para compartilhar com a gente que o Body Talk tenha te surpreendido na sua jornada pessoal? Nossa, são tantos. E eu falo assim que o Body Talk, porque uma vez eu li falando que as amizades que a gente tem, a gente normalmente faz na infância e na adolescência. Que na vida adulta você não tem mais tempo de fazer amizade. E o Body Talk, a maior transformação que ele fez na minha vida foi essa, de me apresentar amigos, irmãos que eu tenho hoje e de trazer para a minha convivência clientes que são pessoas muito especiais, que talvez de outra forma eu não teria acesso. Né? Então, a maior transformação do Body Talk na minha vida foi essa socialização, digamos assim, né? E a concretização de novos vínculos de amizades com pessoas muito lindas que sem o Body Talk eu não teria tido o prazer de conhecer e de estar tornando a minha vida mais leve, que é o meu objetivo, né? Dessa fase agora que a gente está em diante, fazer uma vida mais leve, uma mudança de paradigma que o Body Talk traz para a gente, mas sem ser muito tempestuoso, de uma forma muito amorosa. Lindo, que lindo, que lindo. Conta pra gente quem tá da geração que você esteve junto com você, ainda aí fazendo Body Talk por Minas, ou mesmo da turma que você esteve. Conta pra gente quem tá aí ainda junto contigo. Quando eu fiz a minha formação, a minha turma teve a Ângela Vimiero, que continua firme em Belo Horizonte, né? O Ralph, na época, não pôde participar, ele teve uma pneumonia, mas o Ralph também, ele já tinha feito o Body Talk no Rio, né? Continua firme em Belo Horizonte. O Luciano Flair, que foi o coordenador, que está no Rio de Janeiro. A Renata Pilnik, que está em São Paulo. Sim, a quem eu finalmente tenho a oportunidade numa entrevista, Renata, você foi minha primeira Body Talker, você foi quem trouxe o Body Talk para mim. Renata, finalmente, Renata, foi a turma dela. Renata é da minha turma. Que lindo. Deixa eu ver. Que continua com o Body Talk, que eu me lembro, são esses. Tem uma grande amiga irmã que fez a formação, mas ela continua trabalhando na cinesiologia em Belo Horizonte. E depois, nos outros módulos, a gente, né, foi se reencontrando, né, nessas formações todas. Mas desse módulo, as pessoas que eu me lembro que estão realmente trabalhando aqui em Minas são a Ângela, o Ralph e eu, aqui em Bom Despacho, sempre aqui em Bom Despacho, né? Sim. Fazendo, lógico, sessões à distância, porque tem pessoas que às vezes até hoje elas se assustam com essa possibilidade de serem atendidos à distância, né? Sim. Então, é uma coisa muito importante que a gente também tem que falar para os pacientes e para as pessoas, que às vezes o deslocamento para vir até aqui, porque é interessante, mas a minha clientela, ela começou muito mais com pacientes de fora do que os daqui de Bom Despacho mesmo. Hoje, depois de 13 anos, é que as pessoas daqui estão procurando pelo Body Talk. Então, a facilidade, né, de se fazer a terapia à distância, através, né, do acesso que a gente tem às mídias sociais, a gravação por MP3,
também ajuda muito a manter o ritmo das sessões para cada um. Sim, sim. Isso é uma integração da egrégora muito interessante, né? Porque muitos terapeutas de body talking têm sua clientela presencial ou até mesmo ali a da própria clínica, mas de fato tem ali uma egrégora de pacientes atendidos à distância. Isso é muito comum. É muito interessante aproveitar que você trouxe esse assunto e lembrar que também é muito comum essa indicação de uma sessão específica para um outro terapeuta, né? Lembrando que a Alessandra, quem estamos entrevistando, é CBP e é Parama, né? Que é uma das titulações de maior especificidade e nível. Eu brinco que o Parama é o doutorado, né? Do Body Talk. Ele muda radicalmente a forma da gente acessar as informações do Body Talk. É enriquecedor. Exato. E aí é muito interessante pensar a gente ter uma terapeuta no interior de Minas, lembrando ainda mais, Alessandra, que o Dr. John tinha esse sonho, né? Se toda a família tiver uma pessoa que aplica o acesso, né? O Body Talk Acesso, que são essas 5 técnicas compactas, todas as famílias teriam um outro equilíbrio de saúde. Então, igual eu diria, ter body talkers espalhados em todos os lugares, né? Em todas as dimensões de cidade, quer dizer, é uma outra relação com saúde, é uma outra relação com a compreensão de um profissional ali local, podendo atender também com body talk, né? Isso. E essa questão, né, que você disse da saúde, uma das coisas que o Dr. John fala e que chama muita atenção e que eu sempre falo no consultório, quando eu vou fazer o atendimento, é que o Body Talk não é uma técnica para dar diagnóstico. Eu posso dar por causa da minha formação, mas muitas vezes eu não faço isso. E ele não é uma técnica de cura, ele é uma técnica de promoção de saúde, que é um paradigma completamente diferente, né, Nirvana? Sim. E muito mais enriquecedor. Sim. Sim, sim. É uma honra, é um prazer ouvir sua história em todas as dimensões, né? Essa micro-revolução familiar, esse respeito à medicina da qual lhe trouxe a vida e a profissão e, ao mesmo tempo, a integridade de acolher uma medicina paralela e complementar, mas tão enriquecedora quanto, e poder usar essas medidas. É uma honra escutar isso no seu contexto, como você faz. Muito obrigada. Por esse trabalho. Bom Despacho é sortuda de ter você tão perto e Minas igual, e que geração linda Minas nos trouxe, né? Que honra, obrigada. Luciano, ter levado a doutora Janet há 13 anos atrás. Muito obrigada por essa entrevista. Obrigada pela oportunidade. Você é muito simpática. Adorei fazer essa entrevista com você. Muito obrigada. Muito obrigada novamente. Um forte abraço a você e que tenhamos aí cursos em que nos encontremos e brindemos essa oportunidade. Se Deus quiser, vamos revolucionar, né? Vamos trazer coisas novas para a gente ter a oportunidade de refazer, mas também de buscar novas informações, né? A gente precisa sempre. Muito obrigada novamente, Alessandra. Foi uma honra. Um beijo. Outro. Tudo de bom.